Obrigado, Shanri. Vai ter que se virar com esse estudo de hoje, então, né? Com garganta ruim ou não, vai ter que trabalhar de qualquer jeito, né? Eu já tive algumas vezes, já aconteceu aqui umas duas vezes, em que eu tive que fechar a sala, né? A gente não conseguiu abrir aqui a sala porque eu estava completamente afônico. Começou com uma rouquidão, aí eu fiz um estudo, no outro dia eu fiz um estudo, no terceiro minha voz não saía. E a gente teve que fechar a sala por uns 2 dias aqui nessas 2 vezes. Não foi fácil não, mas ainda bem que é raro disso de acontecer. Não tivemos mais problemas com relação a isso, né? Felizmente. Isso é terrível, né? Sol com ar-condicionado é a combinação perfeita para derrubar. Mas vamos lá. Meus amigos, a gente está então na nossa última semana de trabalho. E a nossa proposta dessa última semana era encerrarmos ontem, como encerramos, aquele primeiro capítulo sobre a existência dos espíritos, lá no livro dos médiuns, nas noções preliminares. E de hoje até quinta-feira, terça, quarta e quinta, nós vamos fazer o nosso tema livre, temas livres, né, para a gente poder bater um papinho. E depois na sexta-feira a gente encerra com o nosso evangelho, tratando um pouquinho sobre o Natal, naturalmente. E isso porque, né, pelo fato de estarmos já encerrando as nossas atividades esse ano, do nosso recesso que começa agora no dia 24 e nós retornamos no dia 9 de janeiro, tendo ali, portanto, duas semanas de paralisação dos trabalhos. Muita gente já não tem mais tido condições de vir, porque é uma época sempre muito corrida. E então a gente dá uma paradinha nos nossos estudos, né, no estudo sistematizado do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns também. E no ano que vem a gente retorna na primeira semana também, deixando ali a primeira semana de aquecimento, trazendo ali alguns assuntos que eu vou selecionar. E aí então só a partir da segunda semana que a gente retoma mesmo os livros, né, as nossas obras, né? Deixa eu ver aqui. Você não está ouvindo, Paulo? E filhinha, separa para mim, por favor, qual é a pergunta do Paulo. Pois é, Maria, você sabe que a gente faz uma pausa, uma paradinha no nosso estudo, mas é muito mais pela rotina que acaba modificando um pouco assim nos nossos lares nessa época, do que pelo cansaço. A Vaninha, sim, ela sente muito cansaço pelas atividades que ela desenvolve em casa, né? Mas eu estaria disposto a vir sempre, mas a gente para, né, para poder dar uma folga também, né, para vocês reformular um pouquinho as ideias e tudo mais. Então é assim que a gente vai. Então, meus amigos, tema livre hoje. Se vocês quiserem colocar um tema para a gente já começar a conversar, fiquem à vontade. E a gente... não, falei que você está cansada, filhinha, mas eu disse que eu estaria até disposto a fazer, né? Pois daria para a gente poder ver, tentar se programar, Shanri. Vou ver direitinho, né? Estou devendo mesmo para vocês. Vamos sim. Falar um pouco de tristeza no coração, né? Maria, esse tema é interessante, né? A gente lembra que a tristeza, dependendo do grau em que ela atinge as pessoas, ela pode levar a óbito, né? Inclusive já tivemos um conhecido que o diagnóstico que o médico deu para ele, a causa, na verdade, né, da doença dele, foi tristeza profunda. Entrou em tamanho grau de depressão em virtude de alguns acontecimentos que tiveram na vida dele, e aí então ele acabou chegando nessa condição. Mas a tristeza, na verdade, ela pode ser comparada com a depressão. E a depressão, ela tem 2 aspectos diferentes que a gente pode analisar. A depressão como sendo uma doença, e sendo uma doença precisa ser tratada com a devida terapia, com a devida medicação, né? Porque ela pode ser a falta de substâncias químicas no cérebro, e então elas precisam ser recompostas através da medicação. Às vezes a visão que a pessoa tem da condição de vida naquele momento faz com que ela desenvolva também essa doença, e daí então a psicoterapia, que é a terapia psicológica para esse tipo de doença, acaba ajudando. E também, no nosso caso, a gente sempre lembra que tem um aspecto espiritual que também deve ser relevado.
e aí então merece também atenção nesse outro aspecto. Então 3 formas de abordar a depressão como doença. E por outro lado, o outro aspecto, a gente tem ali a condição de um estado depressivo. O estado depressivo é gerado por situações específicas na vida da pessoa, que a partir do momento em que ela consegue resolver aquele problema, ela já se trata, ela já se resolve, né? Como no caso, por exemplo, de alguém que ficou desempregado, uma relação que terminou, a perda de um ente querido. E aí então quando ela começa a se readaptar e começa a se tratar ou resolver aquela questão, ela retoma o ânimo normal. Então quando se fala sobre essa tristeza no coração, a gente pode tentar pensar nessas causas, né? Que seriam causas orgânicas, causas psicológicas, causas espirituais, que deve ser tratada adequadamente. Muitas pessoas têm um certo preconceito quando você fala em psiquiatria. Hoje já não tanto, mas houve uma época em que se fala em psiquiatria, você já tinha uma visão negativa daquele tratamento, as pessoas tinham preconceito em procurar. E quando fazia um tratamento psiquiátrico, ela comentava assim, baixinho, sussurrando, que estava ainda um psiquiatra, né? Hoje não. Hoje a psiquiatria mostrou, de fato, a sua real face, que é tratar mesmo dos distúrbios psicológicos, e mostrou que todo mundo está sujeito a esse tipo de distúrbio. E aí então faz um tratamento hoje bastante claro, bastante objetivo, né, sem mais aqueles traumas do passado, porque psiquiatra virou status, fazer terapia virou status de certa forma realmente, né? E aí então no passado, quando se falava em psiquiatra, era aquela pessoa com cara de louca, andando nos manicômios fazendo lobotomia nas pessoas, né? Então psiquiatra hoje ganhou a sua real característica, né? Então a tristeza ela precisa ser estudada adequadamente, né? Muitas vezes nessa questão psicológica ela pode ser gerada não necessariamente nessa existência, mas ela pode trazer de experiências anteriores resquícios de traumas psicológicos, traumas emocionais que foram gerados no passado. Então muitas pessoas cometeram suicídio, e a gente lembra quando nós estudamos sobre o suicídio aqui na sala, lá na coletânea de preces, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tínhamos ali oração aos suicidas, e nós trouxemos uma abordagem que normalmente ela não é feita dentro dos trabalhos doutrinários, que é, quando você fala em suicida, a primeira coisa que você pensa é o sofrimento do suicida no mundo espiritual por ter cometido aquele ato. Então ele vai ficar num estado de perturbação indescritível, porque ele vai sofrer, porque ele vai ficar preso ao seu corpo físico em decomposição, porque ele vai para esse lugar ou vai para aquele. Então é dessa forma que as pessoas veem um suicida. Só que na verdade, quando se fala sobre o suicídio, nós lembramos que o que leva a pessoa ao suicídio é um desgosto muito grande pela vida, gerado por determinado fator. E quando ele comete o suicídio, ele chega no mundo espiritual não apenas sofrendo os traumas do suicídio, que é esse aspecto que todo mundo costuma abordar, mas ele continua naquele estado de angústia, naquele estado de desgosto pela vida. E isso é extremamente sofrível, extremamente perturbador para ele, porque ele não deixa de sofrer o que ele sofria antes, depois de ter cometido suicídio. Ele continua agravando aquela condição. E aí depois de um tempo ele passa no mundo espiritual se restabelecendo, se reerguendo, reprograma a sua vida para uma nova encarnação e traz aquele mesmo estado emocional, trabalhado, minimizado, mas ainda assim presente. Tanto que é assim que tem pessoas que vivem, que são suicidas recorrentes, como é o caso da Dona Ivone do Amaral Pereira, que cometeu 3 suicídios seguidos, se eu não me engano. Então ela não conseguia se manter equilibrada e isso foi trazendo. Então muitas vezes essa tristeza, se ela não é gerada nessa condição atual da vida dela por causa das experiências, pode ser resquícios do passado, pode ser influência espiritual. Então quando alguém demonstra um quadro como esse, né, então esse estado de instabilidade emocional, porque quem chora por nada é porque não consegue se equilibrar, né? Então esse desequilíbrio emocional, essa instabilidade deve ser tratada adequadamente num psicólogo, num psiquiatra, para poder entender quais são as causas. Sem um devido diagnóstico, dificilmente você vai conseguir descobrir o porquê disso tudo, né? Porque o choro, na verdade, ele é um sintoma
daquele quadro emocional que ela apresenta. Então você precisa fazer um devido diagnóstico para analisar todas as condições que ela vem demonstrando, né? Então começa esse ponto que é o principal. E espiritualmente sempre traz para nós ali um auxílio importante para que a pessoa possa se restabelecer, porque o estado emocional dela cria em seu entorno um campo psicológico, um campo vibratório bastante negativo, sujeito a qualquer tipo de influência. Normalmente os espíritos sempre participam, intensificando esse estado emocional, né? Então na nossa visão é sempre isso, né? É importante verificar a condição psicológica, a condição espiritual e a condição orgânica dessa pessoa também, né? Então são esses fatores que devem ser trabalhados. Então dificilmente a gente vai encontrar pessoas que trazem quadros semelhantes. A tristeza pode ser a mesma, mas a origem, a causa disso tudo, cada um vivencia isso através de experiências muito próprias. Algumas das quais, como a gente comentou, vêm de existências anteriores, que vêm trazendo esses resquícios e eles continuam influenciando, continuam alterando. Da mesma forma que a agressividade, a sensualidade, as viciações, tantos fatores que nós temos hoje, tantas características que nós temos hoje da nossa personalidade, a tristeza também é uma personalidade. A tristeza também faz parte dessa característica. E aí, então a gente, na verdade, cada experiência reencarnatória nos permite reformular a nossa vida, reformular o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, sempre para nos levar a uma condição de progresso, a condição de elevação. Então, se hoje nós apresentamos um quadro como esse, é um alerta para que a gente vá em busca dessa ajuda, em todos os aspectos e com muita vontade, né? Se não por vontade própria, sendo estimulado por pessoas próximas que possam ajudar, que possam contribuir. No caso, né, uma situação interessante é que nos países europeus, onde o frio é muito constante, por incrível que pareça, a temperatura fria leva as pessoas a um estado emocional mais depressivo, né? Então você viver fora de um país, você viver num local com essa característica, sem você ter amizade, então percebe isso aí. Então é um estado depressivo que apresenta isso tudo. É um estado de recolhimento, exatamente, Ana. Então, mas se você vai para um lugar um lugar que você gosta, com pessoas que você gosta, tratando de assunto que você gosta, esse quadro se reverte, né? Então, assim, cada um vivencia as experiências ou por causa de uma doença ou por causa de uma condição naquele momento que gera o estado depressivo. Tá? Então seria mais ou menos isso, né? Mas o importante, muito mais do que falar da tristeza, é importante falar da alegria. E essa alegria, ela pode ser cultivada dentro de nós se nós buscarmos formas de fazer com que a nossa vida se transforme, que a nossa vida se alegre, sendo produtivo, criando bons relacionamentos, fazendo um trabalho que se gosta, desenvolvendo-se espiritualmente dentro das necessidades que tem, criando metas, né? Então a gente foca muito nas causas da tristeza e a gente se esquece das causas da alegria, as causas que podem nos levar à felicidade. Então a gente tem que pensar assim, se a minha vida não está boa, ela não está boa por quê? O que falta? Identificando o que falta, começar a buscar aquilo que possa preencher. Aí sim a gente alcança realmente e descobre a alegria de viver. Inclusive o próprio Divaldo Franco faz uma palestra muito bacana chamada Alegria de Viver, né? A pessoa, na verdade, ela sente assim, uma certa falta de amor próprio, uma falta de amor por si mesma, né? Então ela começa a se sentir a pior das criaturas, não consegue se encontrar espiritualmente, emocionalmente, e aí então ela vai piorando cada vez mais. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui um link dessa palestra do Divaldo. Espera aí que eu já passo rapidinho para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um instante. Tá aqui. Dê só um instantinho que eu vou pegar aqui para vocês. Não está nesse ponto. Está aqui, ó, Alegria de Viver. Esse é o primeiro link do Divaldo Franco, da parte 1. Está aqui, ó. Espera aí que eu coloquei, não apareceu. Está aqui, ó. Alegria de Viver, parte 1. Essa palestra, ela é dividida em, deixa eu ver aqui, em 2 partes. Tá? E você encontrando essas razões para encontrar
aquela luminosidade que a vida pode nos oferecer, a gente consegue então clarear cada vez mais esses pontos sombrios que temos na nossa vida. Né? Então, assim, descobrir a tristeza e descobrir também a alegria e a felicidade. São dois pontos importantes para a gente desenvolver. Tá? Então eu falei assim superficialmente, né? Não dá para a gente se aprofundar muito por causa da falta de conhecimento de detalhes, até mesmo por competência, para tratar desse assunto, mas é importante a gente olhar sempre por esse aspecto da nossa vida. Assim como existe a sombra, existe a luz também. A gente precisa sempre se posicionar dentro desses dois ambientes, né, ambientes íntimos que nós criamos. Passando aqui, o Paulo colocou para nós, né? Paulo, você me ouve? Deixa eu ver se o Paulo está aqui na sala. Tá, você me ouve, Paulo? Ouve, beleza, então. Paulo perguntou aqui, fazer um comentário de todo o contexto do assunto sobre o anúncio que foi feito na última terça-feira de um grupo de cientistas que procuram a partícula de Deus, que eles conseguiram encurralá-la e que estão próximo de achá-la. Nós chegamos a comentar sobre isso, Paulo, na última quinta-feira, que era também sobre tema livre, e foi colocado sobre essa questão da partícula de Deus. Né? E a colocação que nós fizemos é que a ciência se aprofunda cada vez mais. Essa é uma característica do ser humano, que é desenvolver a sua curiosidade. Então, quanto mais curioso ele é, mais em busca de respostas ele vai para a área de conhecimento em que ele se encontra. Essa questão da física, né, dos físicos, dos cientistas, não sendo sem problemas, dos físicos, dos cientistas, querendo conhecer cada vez mais as minúcias de um átomo, né, do seu núcleo, de querer saber qual é a composição real dele e tudo mais, ele encontra essa partícula de Deus, né, o bóson de Higgs, que é o nome que se dá através daquele acelerador de partículas que se encontra ali no meio da Europa. Então ele vai em busca dessa, ele chama de partícula de Deus, porque dentro do conhecimento científico atual, aquilo é o máximo que as nossas investigações conseguem alcançar em termos do elemento básico que forma tudo aquilo que tem no universo. É ali que a gente pode alcançar. Durante muito tempo, o átomo era aquilo que existia de a menor partícula encontrada no universo. Estudando um pouco mais do átomo, conseguiram perceber as suas partes, conseguiram diminuir cada vez mais essas partículas, até encontrar uma que achava que era a menor de todas. Encontraram depois e perceberam que ela não era menor, fragmentaram ela em outras partes, e assim ela foi sendo dividida. Então esse bóson de Higgs, eles acreditam que é a menor parte possível de ser dividida. Muito bem, encontrando essa menor parte, a pergunta não é exatamente se ela é a menor, mas para nós, na vida prática, a pergunta é o que pode ser feito com isso? O que a ciência exatamente pode nos mostrar em termos práticos com essa descoberta? Muitas vezes ela chega ali numa descoberta e tá bom, a gente descobriu que existe essa partícula. E para nós que somos pessoas mortais, pessoas comuns, nós perguntamos, tá, e daí? E agora, o que pode ser feito com isso? Ah, nada não, a gente só descobriu que é possível encontrar. Tá ótimo então. Então, na verdade, dentro da nossa vida comum, para a ciência pode ser uma grande descoberta, para aqueles que têm um conhecimento teórico da física, para aqueles que sabem exatamente do que estão lidando. Agora, quando a gente pega nos jornais, que foi o comentário que eu fiz, você vê assim, os jornalistas fazendo aquele estrondo, né? Os cientistas descobriram a partícula de Deus. Os jornalistas não fazem nem ideia o que significa isso. Então eles fazem um estrondo sem saber exatamente do que estão falando. Porque aquilo não tem utilidade prática para nós, pelo menos não para nós que somos pessoas comuns. Então, a mesma coisa, né, também, né, Brás? Estão tentando desenvolver a física quântica, que é essa física que lida com os campos energéticos. Então, na verdade, é uma descoberta da ciência, é uma descoberta, mas é mais uma descoberta, que não interfere em absolutamente nada na nossa vida, desde que os cientistas não vejam nessa partícula a sua utilidade destrutiva, como foi que aconteceu com a energia atômica.
Os cientistas buscavam dentro do átomo a força da sua energia, de repente direcionaram essa energia para a destruição e tivemos ali a bomba atômica causando toda aquela calamidade. E por outro lado voltaram também para a energia nuclear, para os equipamentos de diagnóstico, por imagens, né? E aí então utilizaram a energia atômica agora bem direcionada. Então, a princípio, é uma descoberta que... Porque o que impressiona mais, na verdade, não é você descobrir o bóson de Higgs. O que impressiona mais é você dar o nome como chamando partícula de Deus. Se ninguém tivesse dado esse apelido, dizendo que aquela era a menor parte da matéria, eles não teriam importância nenhuma para nós, mas quando você coloca Deus no meio, se tivessem pegado, só para você ter uma ideia, o mapa genético do ser humano, o genoma humano, que eles conseguiram decodificar completamente o genoma humano. Tá, o genoma humano, legal, interessante, terapia genética. Se eles tivessem dado o apelido chamado de mapa de Deus, você ia ver o barulho que ia ser feito. Só porque você colocou Deus, o homem desvendando os mistérios de Deus. Né? E na verdade a física, o que ela faz, os cientistas, não querem negar a existência de Deus. Eles querem descobrir qual é a origem do universo, simplesmente isso. Se por acaso, na origem do universo, eles reconhecerem uma inteligência, ótimo. Se eles não reconhecerem, vai ficar por isso mesmo também. Porque é essa busca desesperada que o homem tem de saber a origem de tudo. A gente não sabe exatamente se foi o Big Bang que começou tudo isso. Os cientistas trazem essa suposição. Existe aquele outro segmento dizendo que sempre existiu o universo e o universo é estático. Né, que nós temos ali dimensões paralelas que através do choque entre as dimensões geraram essa grande explosão que começou o nosso universo nesse nosso mundo. Então, na verdade, o homem está explorando a origem das coisas. Se nessa origem das coisas ele encontrarem Deus, ótimo. Se não encontrarem, significa que eles ainda não estão em condições, através dos seus equipamentos, através do seu conhecimento, de avançar para esse mundo invisível onde se encontra a origem de tudo, onde se encontra a consciência divina, onde se encontra o nosso ambiente natural. Então, na verdade, a gente não pode se deixar impressionar por essa questão. Se por acaso eles colocarem no jornal, amanhã, nos jornais, o homem descobriu a partícula de Deus, não significou nada isso daí. Porque ele, a princípio ele conseguiu fragmentar cada vez mais esses elementos, ele encontrou a partícula mínima. Mas e daqui a 100 anos, será que essa partícula continuará sendo a mínima? Será que daqui a 100 anos, avançando no campo energético, ele não vai ter um contato mais próximo com o mundo espiritual e percebendo que a matéria que ele conseguiu descobrir nada mais era do que matéria, que existe muito mais coisa no mundo energético, no mundo das vibrações, no mundo dos pensamentos? Então, na verdade, o conhecimento está sempre avançando, sempre se aprofundando. Então, não nos impressionemos com isso. Se sair por acaso uma matéria no jornal falando sobre partícula de Deus que eles descobriram, não se impressionem. Porque simplesmente é um avanço da ciência em busca de conhecimento. Apenas isso. Em termos práticos, não significa absolutamente nada. Pelo menos para nós que somos pessoas comuns. Então é importante a gente colocar o pé no chão. Se por acaso nós tivermos ali religiões que protestarem porque os cientistas, como aconteceu no filme Anjos e Demônios, que foi a continuação do Código da Vinci, do Dan Brown, colocou lá qual era a trama exatamente ali. Os cientistas italianos descobriram a partícula de Deus, o bóson de Higgs, isso aí que na verdade é uma antimatéria, que gerou uma grande explosão que ia acabar com o Vaticano. A igreja ficou toda oriçada, que absurdo fazer isso, que coisa... É porque colocou religião no meio. Se você tirar a religião, passa despercebido para nós. Como aconteceu com o genoma, foi uma grande descoberta? Foi. Por enquanto não alterou em absolutamente nada a vida prática das pessoas. Mas a ciência avançou em conhecimento. Isso é louvável. Mas o estrondo que fazem por causa disso daí não se justifica. Não pelo menos nesse momento. Se alguém achar que tem grande importância, que apresente ali os seus argumentos. Né? Então é sempre nesse ponto que a gente tem que colocar. Se envolve Deus, causa impressão. Se não envolve, passa despercebido. Então, nós que temos os pés no chão, sabemos que foi um apelido que deram para essa partícula, que ela não é menor, porque a gente vai descobrir muita coisa ainda. Muita coisa ainda está para descobrir. O homem tem essa arrogância de achar que ele é capaz de descobrir a origem de tudo, e ele sequer compreende a sua própria essência. Ele não sabe nem de onde ele veio, não sabe nem para onde vai ainda. Então ele está achando que a matéria que ele consegue explorar é o máximo que ele consegue alcançar.
e que ele não precisa mais nada além disso daí. Muita coisa ainda está por vir. O mundo espiritual ainda não se revelou para a ciência do modo como poderia fazê-lo. Porque isso precisa primeiro desenvolver o nosso entendimento a respeito desse outro mundo. Se nós escancarássemos as portas do mundo espiritual e avançássemos interagindo o mundo com o outro de modo tão claro, nós causaríamos aqui o caos. Porque o mundo não está preparado para isso ainda. Então a gente vai aos poucos se esclarecendo, compreendendo a sua existência, compreendendo o seu mecanismo, como tudo funciona, para depois as coisas surgirem. Aí sim, quando o mundo espiritual começar a se apresentar de fato, a gente vai perceber que o mundo material para nós é apenas um cenário sem tão grande importância assim. Já que ele não tem importância com relação ao mundo dos espíritos, a gente sabe, nós somos essências espirituais. E Kardec perguntou, né, e se o mundo físico não existisse? Os espíritos diriam, o mundo espiritual continua existindo do mesmo jeito. Mas e se o mundo espiritual não existia? Aí o mundo físico não teria sentido. Então, na verdade, nós estamos aqui ainda brigando para conhecer onde a gente mora, mas a essência mesmo da nossa existência ainda está para ser descoberta, ainda está para ser estudada. Isso que é o mais importante. Né? Que mais aqui que a gente tem? Tá certo, Paulo? Não sei se essa é a visão que eu tenho, né, só a respeito desse assunto, para a gente não se deixar com tanta euforia, não, porque isso aí não significa nada. Em termos da nossa real existência, em termos de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Então não nos impressionemos com o estardalhaço que todo mundo faz por causa dessas descobertas. Muitas descobertas foram feitas e ninguém deu a mínima. Essa é só mais uma que a ciência avança. Tá certo? Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui que foi colocado. Gente, desculpa que vocês colocaram aqui, eu acabei me perdendo um pouco. Então primeiro a Maria tinha colocado, aí depois o Paulo colocou. Quem mais que colocou coisa na área de texto aqui? Deixa eu pensar. Aqui embaixo um pouquinho mais, tá. O irmão X colocou: traçar um paralelo entre o céu e o inferno cristão e as colônias espirituais e o umbral. Né? Esse tema é sempre interessante, ele é sempre palpitante, irmão X. Porque essa característica do mundo espiritual para nós, ela ainda é bastante difícil de ser explorada. Tem uma palestra interessante de Raul Teixeira, que ele fala exatamente disso. Ele fala sobre o céu e o inferno na visão espírita. E o comentário que ele traz para nós é o seguinte, que os espíritas converteram o céu e o inferno nas colônias e no umbral. Ele fala exatamente disso. Porque até mesmo para aqueles que aceitam esse dogma do céu e do inferno, eles têm ali uma certa divergência. Eu até trouxe para vocês aqui aquela posição do Papa João Paulo II com o Bento XVI, em que o João Paulo II falava que inferno era um estado de espírito. E o Bento XVI dizia que o inferno é uma região onde muitas almas estão ali vivendo, né, todo aquele sofrimento por toda a eternidade. Então, dentro do ambiente, dentro das escolas, em que esse assunto é uma realidade, ainda há essas divergências. Para nós, espíritas, nós temos ali também os estados de espírito, os estados emocionais, aquele estado de plenitude e aquele estado de perturbação. Isso tudo, esse nosso estado, a gente pode fazer uma seguinte classificação, de um modo bem simples, numa questão moral, sem entrar nessa questão fluídica. Mas na questão moral a gente pensa o seguinte: quando você se encontra no meio de um pesadelo, quando você está dormindo, aquele pesadelo é aquela imagem que se repete, que te provoca angústia, que te provoca um sofrimento. Para os espíritos que vão para o mundo espiritual nesse estado de perturbação, esse pesadelo é real para ele. Porque não apenas as imagens se manifestam, brotam na sua mente, como elas interferem na matéria, no fluido que se encontra à sua volta, e ele consegue então plasmar aquela realidade. Então ele vê aquilo, ele vivencia aquilo. Daí então que o pesadelo para nós durante o sono é real para aqueles que vivenciam esse estado de perturbação. A questão que a gente percebe das energias mentais no mundo espiritual é que quando um pensamento começa então a materializar, né? Bom dia, Wagner, bom dia, pessoal. Aquele pensamento começa a materializar-se
através da manipulação dos fluidos, e a gente sabe que os fluidos podem ser trabalhados de diversas formas, mesmo de uma forma inconsciente, porque você não precisa ter necessariamente conhecimento para isso. Você intuitivamente cria em torno de você determinadas formas com esse fluido, e isso é justificado, é explicado detalhadamente por Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 14, quando ele fala dos fluidos. Ele fala da mesma forma que o homem utiliza as mãos para manipular a matéria aqui no seu ambiente físico, no mundo espiritual ele utiliza o pensamento para poder manipular os fluidos. Então significa que nós podemos dar formatos para as coisas. Basta a gente ver, por exemplo, nas manifestações espirituais, em que ou os espíritos são percebidos pelos videntes, ou eles são notados através das manifestações físicas de fato, quando eles se materializam, nós percebemos que a forma que eles utilizam, a roupa, os objetos que os acompanham, tudo isso, na verdade, ele é fruto da sua mente, fruto da sua imaginação, mas só que se tornou real para aquele indivíduo. Quando você tem um grupo de espíritos que vivenciam aquele mesmo estado de perturbação, aquele mesmo pesadelo, é natural que eles criem em torno de si determinados ambientes fluídicos. E ali então eles se encontram presos. Eles se encontram ali juntos. E nós tivemos já vários relatos de espíritos que vieram dizendo assim: olha, eu estou preso num local que é assim. Eu estou sentindo cheiro de pântano, eu estou sentindo coisas grudadas na minha roupa. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala de espírito que era visto com sangue na roupa, com faca na mão, com a cabeça fora do corpo. Então, na verdade, a gente percebe que a forma que você pensa naquilo que você acredita se transforma em realidade no mundo espiritual. Então, esse tipo de... esse termo, essa expressão utilizada, umbral, na verdade, nós devemos entender que no dicionário, umbral significa um local de passagem. A porta que você abre, o batente que fica preso ali na parede, aquilo é um umbral, onde você passa de um ambiente para outro. Então essa chamada região umbralina é mais chamado de um estado umbralino, onde você está numa fase de transição entre um ambiente e outro. Só que esse estado de transição, ele pode ser perturbador ou pode ser tranquilo. Mas um umbral, na verdade, é simplesmente esse ambiente de passagem, ou esse estado de passagem. Mas nós rotulamos, infelizmente, o umbral como sendo um local de muito sofrimento. Eu posso passar pelo umbral sem sofrer. Simplesmente tendo equilíbrio, simplesmente tendo lucidez para poder identificar a minha nova condição, para poder fazer com que ela seja bem elaborada. Então, na verdade, o paralelo que se faz do céu e de inferno para todos nós é uma condição psíquica de cada indivíduo e aquilo que ele cria em torno dele mesmo. E as mentes coletivas, as mentes que se juntam e formam uma coletividade, de repente eles criam em torno dele um ambiente onde todos vivenciam o mesmo pesadelo. Eles se conectam entre si pelas vibrações, pelo grau, pela forma como eles manifestam as suas ideias. Eu estou sofrendo, você também sofre, vamos sofrer juntos. E nesse vamos sofrer juntos é o que nós criamos esses ambientes perturbadores, pelo fato deles inconscientemente criarem, manipularem esses fluidos. Então seria mais ou menos essa a resposta que nós temos. Armando, essa resposta ela é sempre muito complicada da gente pensar. A gente lembra que a gente não pode limitar simplesmente nessa resposta da questão 87. Na semana passada, na quinta-feira, nós lemos aqui uma passagem de Kardec, onde ele trazia uma descrição de Arquimedes, lá na Revista Espírita, que ele fala de cidades espirituais, e Kardec publicou isso. Numa outra questão, onde temos ali um espírito que não se reconhece morto, lá na revista de 59, você vai ver também um espírito que diz assim: olha, eu fui levado pelo meu tio que desencarnou na cidade onde ele mora, e Kardec publicou isso. Então, falar sobre circunscrição, local determinado no espaço, eles se referiam, na verdade, sobre céu e inferno, não sobre coletividades. Esse é o ponto principal que a gente tem que focar. Se você falar assim em espíritos que se juntam e formam coletividades, eles não estão necessariamente circunscritos, mas eles estão formando junto uma coletividade. Daí, então, a grande preocupação que a gente tem de pensar nisso, né, de não simplesmente simplificar as coisas que não são simples, que são bastante complexas. Né? Então temos sim relatos de cidades, de colônias, tem na codificação, tem na Revista Espírita. E tem o endosso, Kardec não comentou, mas ele publicou. Então, se ele publicou é porque ele aceita aquela possibilidade.
Se fosse alguma coisa equivocada, ele falava, olha, esse espírito se equivocou fazendo isso. Dê uma olhadinha lá, Revista Espírita 59, 1859, Confissões de Arquimedes, se eu não me engano, ou de Aristóteles, e também um espírito que não se reconhece morto no mês de dezembro, que fala sobre essas localidades, onde os espíritos se encontram. Porque do contrário, a gente fica imaginando assim, quando eu desencarnar eu vou para onde exatamente? Eu vou ficar flutuando no espaço? Eu vou ficar ali em torno da Terra, eu vou ficar no meio da escuridão, ficar flutuando enquanto eu encontro com outras pessoas que também estão flutuando? Será que não tem nada? Nenhuma estrutura onde eu possa me organizar para poder conversar e tudo mais? Onde eu possa estudar, onde eu possa trabalhar, desenvolver as atividades que eu tenho? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Porque se você coloca, se você não tem nenhum local, se não tem nenhum local, nós ficamos aonde exatamente? Que ambiente é esse em que nós ficamos? O que nós criamos exatamente com essa manipulação de fluidos? Para onde vão os espíritos que não acreditam no mundo espiritual? Onde eles são socorridos quando eles desencarnam? São perguntas e mais perguntas que não encontram respostas tão simples assim como uma negativa, dizendo não existe. Então, se não existe, deve existir alguma outra coisa. O que outra coisa exatamente é essa? O vazio, o silêncio, a escuridão? Exato, mas onde exatamente, Armando? Povoam o infinito, espaços infinitos. Onde? Como é que é lá? Ele é escuro? Ele é silencioso? Ele é vazio? Cada um fica isolado? Como é que eles se encontram? Onde significa esse por toda parte exatamente? Se você tivesse uma lente especial olhando para o espaço, você veria pontos luminosos flutuando na escuridão? E esses pontos luminosos seriam os espíritos? É assim que funciona no mundo espiritual? Essas são as dúvidas que a gente acaba tendo com essa interpretação simples. Não é tão fácil como a gente imagina, mas também não é tão complexo assim, mas a simplicidade é que acaba sendo um problema. Povoam o infinito, né? Povoam outros mundos, povoam outros planetas. Eu vou desencarnando hoje, eu fico aí no espaço em torno da Terra, ou eu vou para um outro planeta, ficando ali, criando um ambiente, um cenário material. Como funciona isso? Se os espíritos são capazes de criar residências num planeta como Júpiter, será que não teria condições de criar residências num ambiente espiritual? Né? Essa é a questão, a simplicidade é que complica. Por isso que eu falei para vocês, perguntem para os espíritos o que eles pensam sobre isso. Não fiquemos apenas simplesmente presos dentro da nossa interpretação da codificação. Esse é um assunto muito complexo para ser negado em apenas 2 frases. 2 questões em toda a codificação que dão uma ideia do que é o mundo espiritual. E nessas 2 frases apenas, nós negamos tudo aquilo que tem no mundo espiritual, conforme os relatos que chegam para nós. Eu acho que é muito simples para poder fazer isso. Se Kardec quisesse mesmo negar, ele teria escrito um livro só sobre isso. Tamanha complexidade do assunto. Né? Deixa eu ver aqui, o Anando colocou, né, qual poderia ser a intenção de André Luiz em descrever e dar tal importância para o nosso lar mesmo. Né? Olha, André Luiz, segundo o relato que ele traz para nós, e ele é muito combatido nesse sentido, né? Nós temos ali segmentos de praticantes da doutrina espírita que rejeitam completamente os relatos de André Luiz. Né? E tem ali suas razões de ser. Né? Assim como alguns aceitam com facilidade, alguns aceitam relativamente, outros negam e tudo mais, né? E depois, Armando, você vai para onde exatamente, Armando, quando você desencarnar? Como é que você interpreta essa questão? Onde é o local onde você vai encontrar os seus entes queridos que já desencarnaram, os seus amigos? Descreve para mim o local, não fala que é o espaço indefinido, me descreve como funciona esse local. Porque tem ali, ó, povoam infinito, espaços infinitos. Como é esse local onde você vai ficar? Não tem nada em volta, você não vai ver nada. Né? Me dá essa visão porque é uma curiosidade que eu tenho, até não é nenhum desafio que eu estou fazendo, é uma pergunta por curiosidade. Né? Porque se a gente nega uma certa estrutura, a gente tem que pensar numa outra possibilidade. Né? Uma outra condição. Como é exatamente essa condição? Não fazendo citação, mas assim, o que você pensa exatamente sobre isso? Né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de trocar essa visão do mundo espiritual. Então, o que André Luiz trouxe, Nando, que você perguntou, tem exatamente essa característica, né,
Sim, mas como é essa morada que você vai? Não usa frases, eu queria que você me dissesse o que você pensa. Como é essa morada para onde você vai? É uma morada que tem estrutura ou é uma morada que é vazia? É uma morada que não tem ali locais onde se reúne? Como isso funciona? Coloca assim, qual é a sua opinião sobre isso, como você se vê no mundo espiritual? Eu me vejo dentro de uma estrutura colonial, dentro de uma estrutura, de uma comunidade, dentro de uma sociedade organizada, transitando por ambientes, eu me vejo dessa forma. Pelos relatos que são feitos e pelas pesquisas que eu já fiz. Entrevistando espíritos, como vocês sabem que eu já fiz, através da literatura que nós já lemos, através da interpretação, da codificação, eu já vi dessa forma. Mas a questão que a gente tem que pensar é exatamente isso, o que mais isso pode nos oferecer? Deixa eu pegar para vocês aqui um relato interessante daquilo que nós já estudamos. É rapidinho, só um instantinho. Só um instante, para a gente ver aqui na Revista Espírita o relato que chega para nós. Só um instante. Tá aqui, eu achei o trechinho que vai nos ajudar nesse entendimento. Deixa eu voltar aqui para vocês rapidamente. Só um instantinho. Tá aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tá aqui, ó. O relato que nós temos, ó, da Revista Espírita 1859. Aqui o espírito fazendo a seguinte descrição. Deixa eu ver aqui. É o espírito Voltaire que falava disso, né? Eu falei um espírito, não tem nada a ver com isso. É Voltaire que está aqui, ó. Espera que eu vou ter que fechar e abrir de novo esse bendito arquivo. Deixa eu ver rapidamente aqui. Aqui, só um instantinho novamente, por favor. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Eu estou com um problema no meu PDF aqui, no meu Adobe, mas eu não vou conseguir achar aqui para vocês agora, mas deixa eu pegar aqui. Um espírito que não se acredita morto, está aqui, ó. Calma lá, calma lá. Tá aqui o trecho. Ele diz o seguinte, ó. No curso deste ano, uma carta que foi enviada para Kardec, né? No curso deste ano, tivemos a dor de perder 3 dos nossos parentes. Um deles, que era meu tio, será o Benedito? Um deles, que era meu tio, apareceu-me algum tempo depois da sua morte durante meu sono. Teve comigo uma longa conversa e conduziu-me ao lugar que habita, e que disse ser o último degrau conduzido à morada da felicidade eterna. Tive a intenção de dar-vos a explicação do que admirei nessa morada incomparável, mas tendo consultado meu espírito familiar a esse respeito, respondeu-me: a alegria e a felicidade que experimentastes poderiam influenciar o relato que faria das maravilhosas belezas que admiraste, e a tua imaginação poderia criar coisas que não existem. Espera que teu espírito esteja mais calmo. Detive-me, pois, para obedecer ao meu guia, e não me ocupei senão de 2 outras visões que são mais positivas.
reportar-vos-ei somente as últimas palavras do meu tio. Quando admirava aquilo que me era permitido ver, ele me disse: vais agora retornar à terra. E lhe supliquei conceder-me ainda alguns instantes. Não, disse ele, são 5 horas, deves retornar ao curso da tua existência. No mesmo instante despertei, que era 5 horas que soava o meu relógio. Então aqui a gente vê que é um relato que Kardec publicou falando sobre moradas de pessoas, né? O Francis colocou: acho que primeiramente iremos para uma espécie de casa de repouso, para nos recuperarmos dos processos de desencarne. Após isso, vamos aos poucos, com a ajuda do nosso protetor espiritual, nos readaptando à condição espiritual. E a partir daí seguir em frente nessa condição. E é exatamente essa condição que é o grande problema que a gente enfrenta. Né? Que condição seria essa que a gente acaba encontrando? Né? Mas como a gente já tratou desse assunto no nosso último encontro, então é mais ou menos isso que a gente tem. Né? O que foi colocado pelo irmão X é um paralelo sobre o céu e o inferno. E é mais ou menos a interpretação que se faz também a respeito da condição moral de cada espírito que vai para lá. Então nós falamos sobre a condição moral dele, não falamos onde exatamente ele vai. A partir dali o mundo fluídico à sua volta começa a ter ali determinados formatos que vão trazer para ele, né, a aparência daquilo que ele vivencia, que é o que eles relatam, né, talvez de uma forma até um pouco fantasiosa, como o Nosso Lar, ou de uma forma bastante perturbadora, como um Vale de um Suicida, como é relatado, né, em algumas obras. Mas de um modo geral o que conta mesmo ali para ele é a sua condição. Então o que nós devemos focar sempre nessa condição de céu e inferno não é a geografia, a descrição, mas então não é para onde você vai, mas é como você vai. Esse é o ponto principal que nós temos. Para onde você vai, é para como você vai para o mundo espiritual. E é esse como você vai. Se você por acaso se encontra em grande perturbação, pode ter certeza que o cenário que você vai encontrar não é dos melhores. E se você vai num estado de plenitude, de tranquilidade, de harmonia, de grande equilíbrio, nós temos também, da mesma forma ali, um cenário bastante favorável, bastante tranquilo para esse espírito. Tá certo? Então, o irmão X, muita coisa, eu posso até passar para você depois essa palestra do Raul Teixeira, porque ele trata desse assunto. Ele fala bastante sobre a condição mental de cada indivíduo. Beleza? O que mais que nós temos, pessoal, que vocês colocaram? Um pouco mais abaixo. Bom dia, pessoal que chegou. Se vocês colocaram mais alguma coisa, meus amigos, por favor, repitam. Né? Então, o que você colocou, Francis, é a mesma coisa, né? Na questão moral que se coloca, né? Mas isso acaba deixando para nós ainda lacunas sobre aquilo que o espírito realmente vê. Porque se ele se vê com uma determinada aparência, significa que as aparências têm ali a sua condição. Né? Pois é, e onde ele estará exatamente? Essa é a questão. A condição moral dele determina onde ele estará. Como é esse local onde ele estará? Qual é exatamente a realidade daquilo tudo? De que forma que isso pode ser compartilhado com outras pessoas? Como isso pode ser descrito, relatado? Né, como é? Porque a gente sabe que independente do local onde ele esteja, de fato a sua condição moral é a realidade. Mas a sua condição moral determina também o ambiente que ele cria com a força mental e com a manipulação desses fluidos. Então a partir daí a gente sabe que se por acaso você se encontra bem, esse local para onde você vai, estando nessa condição de bem, como isso funciona exatamente? Como é esse local? Como se divide isso tudo? Né? Essa é a dúvida que a gente acaba apresentando. Exatamente, eu ficaria, né, eu gostei muito da descrição do João Paulo II, aliás, muito, muito sereno, muito sóbrio nas suas colocações, nessa visão do mundo espiritual. Ele fala exatamente isso, é um estado de consciência, um estado psicológico que o espírito leva para o mundo espiritual. Né? O que mais, pessoal? Coloquem para nós aí um tema para a gente poder conversar. Coloquem para nós aí, a Vaninha está lembrando que dia 24. Tá. Você colocou para mim que em PVT. Ah, tá certo. A Darlene colocou, né? Você poderia falar sobre a visão do espiritismo, sobre a psicocinesia, a capacidade das pessoas sentirem a energia, quer positiva, quer negativa, de outro encarnado, e o que fazer com essa capacidade? Essa são duas questões interessantes que nós temos. A primeira trata diretamente da parapsicologia. Não tenho conhecimento profundo em parapsicologia, mas quando se fala em telecinesia, né, ou psicocinesia, nós falamos sobre a movimentação através da força mental ou a movimentação através à distância. Né? E dessa forma a gente tem ali o estudo feito
pelos parapsicólogos, mostrando que tem pessoas que têm grandes capacidades psicocinéticas e alguns que têm capacidades superficiais. Na década de 80, em especial, muitas reportagens foram veiculadas na televisão, mostrando, por exemplo, pessoas que tinham capacidade de movimentar a agulha de uma bússola. Ele conseguia ali, através da força do seu pensamento, direcionar. E isso era mostrado, registrado e tudo mais, né? Então, para o Espiritismo, como eu disse para vocês ontem mesmo, nós tratamos desse assunto, Kardec não teve a oportunidade de estudar a parapsicologia. Porque a parapsicologia ela foi desenvolvida como uma, vamos dizer assim, como uma cadeira científica no século XX. Pelo Rime, como nós colocamos, né, Joseph Rime, o pai da parapsicologia. E aí, então ele começa a estudar as faculdades da mente na influência sobre a matéria. E ele daí estudou temas como a psicocinesia ou a telecinesia, tanto faz, estudou a telepatia, estudou a psicopirogenia, a psicometria. Então são vários psíquicos, vários teles que surgem por aí, que a gente pode encontrar, que são capacidades que as pessoas têm, que inclusive isso alimenta de certa forma a fantasia, a nossa fantasia. Tanto é assim que nós temos aí muitos filmes que surgem, né, como por exemplo Scanners, Sua Mente Pode Destruir, X-Men, sei lá, tantos filmes que surgiram para poder alimentar um pouco mais essa capacidade que o indivíduo tem de manipular esses objetos. Mas dentro da doutrina espírita nós podemos entender isso como sendo o animismo. A capacidade anímica que o indivíduo tem, uma capacidade que ele próprio desenvolveu, o que ele próprio tem, para poder fazer com que isso, né, não interaja com o mundo espiritual, mas interaja com o mundo material. Então, através do animismo a gente pode estudar um pouco mais isso daí, mas a parapsicologia ela tem ali estudos mais profundos a esse respeito, já que para a doutrina espírita interessa muito mais o estudo da mediunidade do que no animismo propriamente dito. Estuda-se o animismo para eliminar a fantasia da mediunidade, né? Mas a mediunidade é o ponto principal, já que nós interagimos com o mundo espiritual, é o que nos interessa. Mas fazendo um estudo paralelo entre parapsicologia e espiritismo, nós teremos ali respostas muito interessantes e complementos muito interessantes para entender a força do pensamento. A capacidade que pessoas sentirem energia, quer positiva, quer negativa, de outro encarnado, né? Isso a gente pode entender como uma certa sensibilidade que se tem. Nós temos a psicometria, que é você sentir uma energia de um ambiente, você sentir a energia de um objeto, sentir a energia de uma outra pessoa. E você perguntou o que fazer com essa capacidade, né? Infelizmente, muitos recursos anímicos que pessoas têm, ou muitas faculdades mediúnicas, as pessoas não sabem o que fazer com ela. Até porque para você aplicar diretamente esse conhecimento, você precisa estar envolvido num trabalho. E normalmente as pessoas que têm essa faculdade, eu coloco normalmente porque você não precisa ser médium, você não precisa ser espírita para ser médium, né? Você tem essa sensibilidade, mas você não tem utilidade para ela. Você não sabe o que fazer, eu sinto o que o outro sente, eu vou num ambiente muito pesado e eu percebo o que está acontecendo, mas e daí? No que isso pode ser útil de alguma forma? Desde que você encontre uma aplicação num trabalho organizado, num trabalho bem direcionado, você pode, por exemplo, através dessa sensibilidade de perceber o modo de pensar das pessoas, uma energia positiva, uma energia negativa, você pode determinar causas de doenças. Uma pessoa está doente, está sempre em depressão, você percebe que ela está deprimida, quer dizer, ela não consegue descrever exatamente aquilo que ela pensa, mas ela sabe o que está acontecendo. Imaginemos se por acaso eu fosse um médico e eu tivesse essa capacidade de perceber essa energia positiva ou negativa. Se eu fosse um psicólogo, principalmente. Uma pessoa chega, me apresenta sorrisos, me apresenta descrições fantasiosas, mostra sempre o lado belo da vida, mas ela esconde dentro dela uma coisa muito sofrida. Um sentimento muito sofrido, angustiante. E aquele que tem essa sensibilidade consegue perceber. Então, na vida prática, assim como falar com os espíritos, para quem tem esse medo, para quem tem essa dificuldade de aceitar a existência do mundo espiritual, ser médium pode ser um grande tormento, porque ele vai viver a vida toda dele fugindo dessa realidade. Agora, para aquele que sabe direcionar, canalizar aquela sua habilidade, aquela sua faculdade para algo positivo, ele vai então começar a perceber os espíritos e começar a ajudá-los de alguma forma.
Então, nesse caso, essa capacidade de sentir pessoas do outro encarnado, a gente lembra que não é necessariamente do encarnado. Ele pode se sentir do espírito. Ele sente energia do espírito, irradiado através do seu perispírito. E isso ele pode perceber tanto para encarnado como para desencarnado. Então, se por acaso ele se encontra num trabalho mediúnico, e ele sente ali a presença de espíritos, e ele detecta uma vibração negativa, ele já sabe que é um espírito perturbado, precisando de ajuda, ou que precisa proteger o ambiente. E aí então você cria um grupo de multidisciplinas, onde você tem um médium vidente, um médium psicômetra, um médium psicógrafo, um médium falante, que no caso a gente lembra que é o médium de incorporação, e juntando esse grupo, eles conseguem fazer um trabalho conjunto para cada tipo de tratamento, para cada tipo de assistência, seja para encarnado, seja para desencarnado. Então é assim, são habilidades que as pessoas têm, que elas precisam entender qual é a aplicação, conhecendo essa relação com o mundo espiritual. Se eu sou alguém que sou um conselheiro, e eu tenho essa facilidade, mais ou menos assim aquelas pessoas, né, que a gente sabe como é que funciona, que você vai pedir um conselho, ela fica assim te olhando nos olhos, e dá a impressão de que ela está lendo os seus pensamentos. Às vezes ela não sabe o que você pensa, mas ela conhece o teor do seu pensamento. Então ela sabe que você está sofrendo, ela sabe que você está angustiado. Então ela pergunta, conta para mim, desabafa o que você está sentindo. Eu estou sentindo que você não está bem. Aí a pessoa começa a falar e de repente ela chora e fala tudo o que está pensando. Porque alguém conseguiu desencadear nela essa vontade de desabafar. Então essa aplicação, se é uma pessoa comum, né? Pois às vezes as pessoas mentem, né, Sandra? Mas mentindo, você percebe. Mas se você tem intenção de ajudar, ótimo. Imagina assim que eu sou um telepata. Alguém que consegue ler pensamento. Se eu não quero trabalhar, eu vou ficar andando no metrô lendo o pensamento das pessoas, quer dizer, inutilmente. Eu vou ficar sabendo o que o outro pensa, normalmente sempre voltado com safadeza, né? Porque quem não tem o que fazer pensa em safadeza, né? Então você fica tentando descobrir o que o outro está pensando, qual é o segredo que ele tem, se por acaso ele quer me aplicar algum tipo de golpe. Então eu começo, na verdade, a utilizar aquilo de uma forma egoísta. Né? Exatamente, eles querem omitir a dor, mas se ele vai em busca de ajuda e tem alguém que tem essa sensibilidade, ela consegue detectar alguns pontos para poder fazer com que a ajuda seja muito mais eficaz. Mas para isso, assim, olha, eu tenho essa sensibilidade. Onde eu posso ajudar? Eu vou num hospital como voluntário, eu vou no centro espírita, eu vou numa igreja, seja lá onde for. Porque as pessoas vão buscar aconselhamento também dos seus líderes religiosos. O trabalho de atendimento fraterno, embora tenha outra denominação, também é aplicada dentro das casas religiosas. E eu posso, como voluntário, ajudar. Eu vou numa creche, eu vou num asilo para conversar com os idosos, eu percebo aquele que está mais sofrido e tento ajudá-lo de alguma forma. Então, é uma questão de aplicação que a gente tem. Agora, se eu não tenho interesse em ser solidário, em prestar caridade, não importa se eu tenho alguma habilidade ou não, eu não vou fazer. Aí significa para mim que eu tenho uma habilidade morta. Eu tenho, mas eu não utilizo. É mais ou menos como se eu fosse rico, tivesse ali o dinheiro guardado na minha casa e não desse para ninguém. E não deixasse ninguém entrar também. Então, na verdade, ele é um recurso de que eu disponho que eu não divido com ninguém. Nesse caso, depende muito mais de boa vontade do que o ter propriamente dito esse recurso. Né? Então, exatamente, né? Canalizar de forma produtiva. É assim que você pode aplicar. Mas, infelizmente, a gente percebe hoje que a doutrina espírita ela ainda está muito relacionada apenas com comunicação com os mortos. E eu coloco mortos porque é exatamente o nome que se dá para as pessoas que são leigas, né? Então, quando eu tenho uma habilidade, mas eu tenho medo de falar com mortos, então eu não vou me aproximar. Agora, se eu tivesse a oportunidade de conhecer e perceber que esse trabalho assistencial, esse trabalho caritativo, ele está muito mais muito intenso dentro dessas instituições, aí certamente eu poderia me voluntariar e me preparar para isso. Aí eu teria que estudar, teria que conhecer a doutrina, teria que conhecer a sua aplicação e assim vai, né? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. O que mais que você tem? Tá certo aí, Darlene? Mais alguma coisa ou podemos ir em frente? Tudo certo? Beleza, então. Tá, pessoal, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Vamos lá? Porque, sabe, Darlene, é interessante. Põe para fora então, meu amigo. É interessante a gente saber que eu já conversei com pessoas que têm uma certa
sensibilidade, uma certa habilidade, mas que ela acaba sendo muito mais um sofrimento do que necessariamente alguma coisa produtiva. Porque eu tenho a habilidade de captar sentimentos, muitas vezes, muito mais voltados para o sofrimento do que para a alegria. E onde quer que eu vá, eu sinto aquele sofrimento me perseguindo, eu sinto tristeza, eu me sinto mal, eu sofro por causa daquilo. E tem pessoas que ficam desesperadas com isso. Elas querem desesperadamente se livrar dessa sensibilidade, não é simplesmente desejando. Porque ela não quer ajudar, ela não quer sentir, mas ela sente, ela ajuda e acabou. E ela acaba depois passando maus bocados por causa disso. Né? Pessoas que são espíritas e pessoas que não são espíritas. Toda vez, né, pessoas escrevem que não são espíritas, né? Olha, eu sinto sempre a presença de algum espírito perto de mim. E ele quer fugir do espírito, mas espera aí, se ele tem essa sensibilidade, ele pode ajudar muito num grupo mediúnico. Porque ele tem uma percepção mais desenvolvida da presença dos espíritos, ele pode legitimar uma reunião mediúnica, ele pode detectar a presença de um obsessor perto de uma pessoa que está sendo atendida. Mas ele quer se livrar dessa situação, né? Essa que é a parte mais grave da história. Mas ele sofre, né? De alguma forma, ele acaba sempre sendo muito mais um obstáculo para a sua tranquilidade do que necessariamente uma habilidade que ele possa desenvolver. A Cinzinha colocou, né? Um espírito encarnado durante o sono físico pode servir como médium de psicofonia no plano espiritual, mesmo quando não exerce essa atividade no estado de vigília. Essa é uma questão interessante, Cinzinha, bastante polêmica também, inclusive. Né, que ela não tem ali uma descrição própria em várias obras que falem sobre ela, mas a gente tem ali o espírito encarnado. Quando se fala sobre mediunidade no plano espiritual, quem trata desse assunto inclusive é o Carlos Bacelli, né, nas suas obras, e as obras que ele escreve sempre trazem ali pontos de interrogações enormes para a gente descrever. E aí então, se por acaso ele, em estado de emancipação, chega no mundo espiritual, se ele pode se oferecer ou não para espíritos se comunicarem num plano espiritual, segundo esses relatos dizem que sim. Alguns espíritos que se encontram em esferas superiores podem, através desses espíritos, num plano de uma densidade mais baixa, se comunicar. Mas é o que eu falo para você, sendo muito sincero, eu não sei se isso é possível, eu não sei como isso funciona, porque esses relatos são em livros, de um livro ou outro apenas, que não valeria a pena, assim, pelo menos por enquanto, a gente querer falar um pouco mais de algo que não tem uma comprovação, que não tem uma descrição mais objetiva. Falaram sobre isso, mas eu tenho assim, muitas dúvidas com relação a esse assunto. Então dizem que pode? Sim, dizem que pode. Isso é possível? Eu não sei se pode ou não. Tá? Então eu prefiro não falar aquilo que eu não sei, aquilo que eu tenho dúvidas, do que realmente fazer alguma afirmação. A Maria colocou para nós, né, fala da nossa descendência do macaco. Né? Quando Charles Darwin trouxe, em 1859, no seu livro A Evolução das Espécies, essa ideia da evolução dessa evolução dos seres vivos aqui no nosso mundo, inclusive esse é um debate muito interessante sobre criacionismo e evolucionismo. O criacionismo é aquilo que a Bíblia traz, que Deus criou todos os seres do jeito que eles são hoje, do jeito que Deus teve vontade de criar e pronto. Enquanto que o evolucionismo mostra que os indivíduos vão evoluindo para poderem se adaptar ao ambiente onde eles se encontram. Então, existe aquele debate, né? O evolucionismo não acredita em Deus e o criacionismo só acredita em Deus. Sendo que, na verdade, o evolucionismo traz para nós uma incógnita interessante, porque ele fala da evolução dos seres, ele não fala da criação. Então Darwin não teve a preocupação dizendo quando nasceu o primeiro indivíduo. Ele simplesmente disse que os indivíduos que existem hoje evoluíram a partir de certa necessidade, de certa adaptação. Então evolucionismo e criacionismo muitas vezes eles podem se complementar, que é exatamente aquilo que a doutrina espírita faz, juntando esses dois pontos, lembrando que tudo foi criado por uma inteligência superior, Deus, a inteligência suprema, e a partir do momento em que ele cria, vem então a própria evolução dando desenvolvimento nos seres. Então, na verdade, a doutrina espírita é criacionista / evolucionista. Criacionista porque tem a origem em Deus e depois evolui pelos próprios seres. Então, quando Darwin trouxe para nós essa teoria, ele, pela semelhança que ele analisou, já que não tinha ali condições de fazer nenhuma análise genética, ele então trouxe para nós ali a teoria de que o homem teria evoluído do macaco pela semelhança.
Passado um tempo, através das escavações arqueológicas, começaram a descobrir seres que tinham uma aparência humanoide, mas que não eram necessariamente humanos, ou seja, ficava em pé, 2 braços, a cabeça, tinha um tronco, não tinha mais cauda, então tinha assim aquele formato, um crânio diferente. E aí então eles começaram a fazer datações desses seres, e perceberam ali que teve seres de 100 mil anos, de 2 mil anos, de 200 mil anos, de 1 milhão de anos e tudo mais. E aí então fizeram uma gradação, mas a busca incessante da ciência vem em torno do famoso elo perdido. Esse elo perdido é aquele elo da corrente que liga os primatas aos seres humanos. E não conseguiu encontrar ainda, mas foi encontrando gradações. A partir do momento em que eles descobriram e fizeram as devidas datações, eles começaram a fazer então estudos genéticos para fazer uma comparação, desde os macacos até o homem. Mas aí perceberam que do macaco em diante começaram a aparecer outros seres que já não eram nem macacos nem homens, mas eles eram uma nova espécie que tinha evoluído, que, vamos dizer assim, não do macaco necessariamente, mas dos primatas. Tá, que a gente pode colocar como, por exemplo, o orangotango, o chimpanzé, o gorila, que são ali os 3 primatas mais desenvolvidos nessa cadeia. E aí então descobriram ali o homem de Neandertal. Neander, a gente lembra, né, que é uma região da Alemanha, e Tal significa o vale, né, o Vale Neander. E ali descobriram esse bendito, o bendito homem de Neandertal. E fizeram uma pesquisa, através dos estudos, para saber se por acaso o homem era descendente desse Neandertal. E o que eles perceberam era que, na verdade, esse Neandertal era um primo do ser humano e eles conviviam na mesma época. Só que pela própria evolução e pela própria necessidade, esse Neandertal foi extinto, e o ser humano, não do Homo sapiens sapiens que a gente conhece hoje, conseguiu evoluir. Então, na verdade, foi pela própria seleção natural que essa espécie acabou sendo exterminada. Enquanto que o homem, de alguma forma, né, o homem, de certa forma, evoluiu na condição atual. Então, os estudos genéticos mostram que nós temos descendência, sim, dos primatas, não necessariamente do macaco. Tá? Mas não significa que nós somos primos dos macacos. Nós evoluímos a partir dali, né, nessa escala de milhares de anos, onde nós tivemos os primatas, os humanoides que foram evoluindo, né, o Homo sapiens, né, antes dele o Homem erectus, antes dele, né, o homem de Neandertal, e assim foi, para chegar nessa condição atual. Então, geneticamente, encontramos sim, né, uma ligação, uma conexão muito forte entre os primatas e o homem. Mas é muito simplista, como eu coloquei para vocês, é uma complicação muito grande que a gente tem de querer simplificar aquilo que é complicado. Não simplesmente pegando o macaco e transformando em homem. Milhares de anos depois, nós tivemos ali a evolução daquela espécie, mudança significativa por vários ramos, para poder chegar nessa condição atual. Imaginemos assim que os primatas formariam o tronco de uma árvore. E desse tronco, várias ramificações foram nascendo. Só que dessas ramificações, dos humanoides em especial, apenas uma evoluiu, que fomos nós. Então imagina uma árvore com muitos galhos e somente um galho deu certo, o resto foi tudo sendo exterminado. Então, na verdade, foram experiências que a própria natureza foi trabalhando, foi desenvolvendo, para chegar naquele ser que era o mais adaptado, que era o mais perfeito. Né? A descoberta do fogo mostra, né, essa evolução, mas já mostra, no caso da descoberta do fogo, já mostra ali o ser humano numa condição mais desenvolvida. Mas se você pegar 2001, uma Odisseia no Espaço, naquele início, quando os primitivos, né, os seres primitivos, os humanoides primitivos tiveram contato com aquele monolito, o monolito da sabedoria, segundo a visão de Stanley Kubrick, mostrava exatamente isso. A forma como eles evoluíram, a sua adaptação, o início de tudo isso, né? E é também, da mesma forma, também a forma como ele se espalhou pelo planeta. Documentários produzidos pelo Discovery Channel mostra que da África, que era o berço da humanidade, onde esses primeiros humanoides conseguiram encontrar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, a partir dali eles começaram em busca de novas oportunidades, de novos locais, principalmente pelo litoral da África, litoral da Ásia, depois chegando ali
lá no alto na Sibéria, depois passando pelo Alasca, lá em cima, povoou a América, ele foi se espalhando por todo o planeta, né? Mas tudo começou a princípio, dentro das análises que fizeram os cientistas, na África, a partir desses seres, né? Então não sei se eu respondi, né, exatamente a dúvida que você colocou, a descendência do macaco. Então assim, é muito simples a gente falar que o macaco seriam os nossos antepassados. Na verdade, não foram os macacos os antepassados, mas os primatas da antiguidade que foram se desenvolvendo. E hoje os chimpanzés, se a gente pode dizer assim, eles são parte também desse ramo que saiu daqueles primatas iniciais, numa condição estável. Então hoje a natureza, a gente percebe, não faz mais adaptações. Ela já se encontra num estado já definitivo. E nós estamos aí no alto dessa cadeia de desenvolvimento. Tá certo? Então são muitos os estudos que falam a esse respeito, né? O Braz colocou aí uma grande confusão nisso aí. O macaco serviu, na verdade, na Terra para a encarnação dos primeiros espíritos, né? Essa é uma teoria que Kardec coloca, Braz, que ele estuda lá no livro A Gênese. Ele fala que tem ali algumas experiências de espíritos primitivos que ocuparam esses seres primitivos. Da mesma forma que você pega um animal, um cachorro, um gato, que tem um princípio inteligente ali numa condição bastante ainda inferior à condição humana, todas as espécies tiveram essa condição. Então, se nós pegarmos ali o homem de Neandertal, a Lucy, por exemplo, que foi o primeiro ser descoberto ali na África, o mais antigo, ele era habitado por um espírito, numa condição primitiva. Daí mostra então que hoje a Terra é um planeta de provas e expiações, porque antes disso ela era um planeta primitivo. Aquele planeta primário, né, onde todos os espíritos começam os seus ensaios. Depois que ela evolui para um mundo de provas e expiações, já não encarnam mais no mundo seres naquela condição, até porque mesmo as espécies já não existem mais. Você não tem uma espécie aqui no mundo onde espíritos numa condição primitiva possam nascer, possam se desenvolver. Daí então tem mundos específicos para isso. Mas se nós fôssemos ainda mundo primitivo, nós teríamos ainda esses humanoides. E esses humanoides serviriam de corpos para espírito nessa mesma condição. Você não colocaria um espírito mais evoluído num corpo primitivo. Então cada um no seu próprio ambiente, né? Essa sabedoria do mundo espiritual no desenvolvimento dos seres humanos. Beleza? Bom, gente, eu vou terminar por aqui, né? O Fábio, você colocou sobre ectoplasma. Amanhã a gente fala sobre isso. Tá? Amanhã é tema livre também, a gente aborda esse assunto. Lembra a gente de voltar a falar sobre essa substância tão interessante que alguns médiums, né, têm a facilidade, né, de lançar isso com tanta facilidade que os espíritos utilizam para a materialização ou de si mesmos, ou de objetos, ou de provocar alguns tipos de fenômenos. Tá legal? Bom, filhinha, vamos lá? Quem vai fazer o encerramento para nós? Alô, filhinha, que vai encerrar para nós? Deixa eu ver. Bom, o Vanino não tá nem aqui, tá, né? Tá, Betinha, você pode subir então, Beth? Fazer encerramento para nós? Lembrando que a gente encerra o nosso estudo no dia 23, sexta-feira, e depois